Cumprimento a todos os irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Exaltado seja Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade que temos, nesta manhã de domingo, de estarmos neste santo lugar, podendo adentrar na presença de Deus em adoração e louvor, lhe prestar culto e poder ouvir o som da sua voz em meio às oportunidades que são dadas a cada um dos irmãos. E neste momento em especial, estaremos ouvindo a pregação da Palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro em que o apóstolo João escreveu a todas as igrejas de todos os tempos. Apocalipse, capítulo de número 2. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu árduo trabalho como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Tens, contudo, a seu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos em oração, em Tua presença, neste momento, após a leitura da Tua palavra, esta que nos há de ser ministrada, clamando ao Senhor para que possa nos ajudar a abrir o nosso entendimento, tirar as vendas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, nos ajudar a quebrantar os nossos corações diante do Senhor, para que ao ouvir o som da sua voz, possamos então ser alcançados pelo poder da Tua palavra,
e possamos nos integrar e fazer parte do versículo a qual foi lido, em que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Crendo a Deus em tua infinita graça e misericórdia, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra e pela aplicação em que ela há de ser realizada em nossas vidas. E como ministro nesta manhã, Senhor, como de costume, ó Pai, me coloco em tua completa dependência e clamo a Deus que o teu Espírito Santo me conduza por cada versículo, por cada texto sagrado, conforme os preceitos da tua vontade. Faz cumprir sobre nós, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Com isso eu te agradeço, em nome de Jesus, e amém. Podemos assentar. Engrandecido seja o nosso Deus em todo o tempo. Esta manhã nós aqui estamos e alguns sofrendo um pouco mais do que outros com esse calor, mas acredito que todos sofrendo na mesma proporção, né? Na verdade, o efeito em alguns é um pouco pior, como para mim, né? As pessoas com mais massa corporal acabam sofrendo um pouco mais do que outras. Infelizmente, não chegamos ainda no momento econômico-financeiro da igreja em que temos à nossa disposição os recursos necessários para investirmos em ar-condicionado. Enquanto ainda não temos, eu conclamo aos irmãos para que deem graças a Deus por termos estas portas abertas, ainda que estejamos aqui nesta manhã sofrendo um pouco com este calor. Eu sei, contudo, que esse sofrimento é incapaz de tirar a sua atenção à palavra do Senhor que há de ser ministrada. Eu sei que a sede que sobrevirá em ti será incapaz de te fazer distrair da aplicabilidade da palavra do Senhor nesta manhã. Então, nisso eu louvo a Deus. Quanto ao texto que nos foi lido, Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, antes de adentrar na explicação sobre o seu conteúdo direcionado à carta à igreja de Éfeso, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos introdutórios aos irmãos, desde o capítulo 1 do livro de Apocalipse. A palavra do Senhor, no versículo 1, ressalta que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus havia concedido a fim de mostrar aos teus servos os acontecimentos que em breve iriam se realizar. E aí nós podemos olhar para esse texto e ter dificuldade de enxergar a brevidade dos acontecimentos, uma vez que aproximadamente 2000 anos se passaram desde que este texto foi escrito. Contudo, a brevidade já chegou para João, a brevidade já chegou para os discípulos de João, os discípulos dos discípulos de João, todos eles já experimentaram grande parte dos acontecimentos desta carta, porquanto em um determinado dia o fôlego de vida lhes faltou, o Senhor os recolheu, e muito do que aqui está escrito se foi cumprido em suas vidas.
Mas a questão toda gira em torno da expectativa que Deus quer colocar no coração de cada um daqueles que tiverem a oportunidade de ler e de ouvir esta carta. A expectativa da brevidade. Uma vez que não sabemos os tempos, não podemos partir do pressuposto de que isso irá demorar a acontecer. Então sempre devemos viver debaixo de uma realidade em que nos é colocada de forma que venhamos a imaginar que em qualquer momento todas essas palavras podem passar a se cumprir na vida de cada um de nós. Posto isso, irmãos, e como já disse, o versículo 3 vai enfatizar: bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo destes eventos está às portas. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de ressaltar aos irmãos que bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e bem-aventurado é o que obedece. Então, para que a bem-aventurança se manifeste sobre cada um de nós, existe a necessidade não somente de ler e de ouvir, mas também de obedecer a palavra de Deus. Quando o texto destaca aqui palavras desta profecia, é porque o texto tem em si caráter profético quanto a eventos futuros, mas não somente isso, porque profecia para os apóstolos da igreja primitiva era o escrito, era a palavra de Deus. Ela tinha o caráter profético, no sentido de orientação a todo aquele que a recebia. Mas não é a temática dessa manhã, então não vou entrar por essa vereda, mas só para dar uma pincelada aqui aos irmãos, o significado deste termo empregado na palavra do Senhor. Pois bem, no versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros. A carta é escrita a 7 igrejas especificamente. Contudo, não é direcionado só um trecho para cada igreja. Para a igreja de Éfeso, manda só o que está no capítulo de número 2, do versículo 1 ao 7. Aí no versículo 8 até o versículo 11, manda para a igreja de Esmirna. E do versículo 12 até o versículo 17, manda para a igreja de Pérgamo. Não. O conteúdo geral, o livro completo, a carta completa, foi destinada a 7 igrejas. Então as 7 igrejas, que eram igrejas reais, estas igrejas existiam de fato, recebem estas cartas com um conteúdo completo, de maneira que Éfeso pode ler acerca de si mesmo, mas pode também saber o que está acontecendo em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, pode saber o que está acontecendo na igreja de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Então era uma carta pública a todas as 7 igrejas daquela região, denominada Ásia do Império Romano. Isso é importante ressaltar aos irmãos, porque tira aquela impressão de que a mensagem tem um público-alvo específico, e que ela era somente para aquelas pessoas, e não para os demais. A carta, o livro de Apocalipse, como os irmãos assim preferirem denominar, é uma carta, é um escrito, que é destinado a todas as igrejas daquela época, como a todas as igrejas
de todos os tempos. Porque os acontecimentos que são relatados em cada uma destas igrejas continuam a acontecer geração após geração. Qual é a mensagem da carta de Apocalipse? Alguns podem precipitadamente imaginar que é uma carta para colocar medo, que é uma carta para repreensão, exortação. Mas ao contrário destas coisas, se bem que isso está contido em toda a Escritura, a mensagem principal da carta de Apocalipse é relatar a igrejas que estavam passando por perseguição, sofrimento, tentações, aflições. Era relatar a estas igrejas o triunfo de Jesus Cristo que haveria de acontecer no desfecho final, de maneira que eles permanecessem com esperança de que mesmo em meio a todas as aflições, a todas as perseguições, a todos os intempéries, a todos os sofrimentos da vida, eles então pudessem permanecer fiéis à palavra do Senhor, pois haveria um momento em que eles estariam desfrutando do triunfo final de Cristo Jesus. Então era uma mensagem mais de esperança do que de exortação, apesar de conter a exortação durante todo o conteúdo da carta. Uma vez que nós entendemos que a mensagem, que o texto ele é destinado a todas as igrejas de todas as épocas, e que é uma mensagem de esperança, a fim de nos encorajar a prevalecer, não desfalecer na fé, nos mantermos firmes. Então, passamos a partir desse momento a enxergar, quando assim compreendemos, tudo aquilo que nela está escrito, de uma forma um pouco diferente do que poderíamos compreender se não tivéssemos a ideia destas explicações. E agora me reportando ao texto em que foi lido, a partir do versículo 1 do capítulo de número 2. A palavra do Senhor vai dizer que João está escrevendo aos anjos das igrejas. Ele diz ao anjo da igreja em Éfeso. Apesar de algumas pessoas depositarem uma crença em que eram anjos de fato, seres angelicais, não se enquadra, após a leitura, neste pensamento de que eram anjos que estavam guardando estas igrejas, e que sim, eram pastores, líderes destas igrejas, que estavam recebendo esta orientação por parte de Cristo Jesus. Então, quando a carta é destinada à liderança da igreja, ela tem essa direção ao pastor, se fôssemos dizer nos nossos tempos, alguns denominados pastores, outros reverendos, outros apóstolos e outros bispos e assim por diante, seria destinado a estes líderes espirituais, estes líderes ministeriais. Entretanto, não se pode imaginar que a igreja
as pessoas, os frequentadores de culto, não receberiam esta mesma orientação, ou não faziam parte desta orientação dada, por quê? Conforme nós lemos, a palavra do Senhor diz que eles devem não somente ler, mas eles devem dizer às pessoas e incentivá-las à prática. Então, ler, ouvir e praticar. Então, não era um segredo que ficaria em oculto somente com os líderes das 7 igrejas, mas era algo a ser praticado a partir da liderança da igreja. Uma vez que a liderança da igreja desfruta de autoridade. Então seria muito difícil os membros da igreja não viverem aquilo que a igreja por si só vem estabelecendo como orientação para a conduta de fé e prática de moralidade. O líder que tem que tomar mais cuidado, inclusive, para não ser influenciado por todas as pessoas. E nós vamos observar isso durante o transcorrer da leitura da palavra do Senhor. Quando as primeiras palavras estão sendo ditas para a igreja de Éfeso, ela aparenta ser uma igreja de fato excepcional. Conheço as tuas obras, o teu árduo trabalho, a tua perseverança, que não podes tolerar as pessoas más, que pusestes à prova aqueles que se apresentam como apóstolos e não são, perseveram suportando sofrimento de toda espécie, por causa do nome do Senhor, e não se deixa desfalecer. Isso significa que era uma igreja com diversos atributos positivos. E nós vamos olhar isso em todas as 7 igrejas que recebem as cartas. Elas têm as suas qualidades. E quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, se não tivéssemos recebido da parte de Deus a revelação daquilo que os olhos não podem ver, acreditaríamos que era a igreja perfeita. Afinal de contas, uma igreja que não desfalece em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, que persevera na fé, uma igreja que está realizando o trabalho árduo, não parou de fazer a obra do Senhor, está perseverante, uma igreja que não tolera o falso ensino, a falsa doutrina, mas que ama a palavra de Deus, ama a orientação do Senhor. É isso que significa dizer que não tolera os falsos apóstolos. Está dizendo que esta igreja gostava de ouvir a palavra de Deus como de fato ela é. E quando nós olhamos para todos estes atributos, nos traz encanto. Afinal de contas, é um exemplo de igreja quanto à prática, quanto ao exercício das realizações de obras no reino de Deus. Contudo, o Senhor Jesus faz uma observação. Eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. E o que significa, neste texto sagrado, o primeiro amor? Porque tudo aquilo que era externo, aquilo que os olhos podiam ver, de fato se praticava. Mas a motivação sob a qual tudo aquilo era feito, havia deixado de ser o amor. Eles conheciam a palavra, sabiam que precisavam fazer o que estavam fazendo, então realizavam a obra do Senhor com todo afinco, sabiam que não podiam desfalecer, sabiam
que deveriam perseverar na fé, sabiam que não poderiam tolerar as coisas ruins, sabiam que deviam preservar a sã doutrina e, pelo seu conhecimento, praticavam todas estas coisas. Mas qual era a motivação? O que se havia perdido durante este caminho, neste percurso? O Senhor Jesus diz que foi o primeiro amor. E o que nós podemos entender com isso? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós vamos começar a adentrar na ministração da palavra de Deus. Saímos agora do campo introdutório e vamos adentrar efetivamente nas orientações. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Versículo 1. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas. E chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Versículo de número 8. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que os seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos. Versículo 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais de Paulo eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Versículo de número 13. Começa a ocorrer aqui uma situação, um episódio é narrado, em que alguns dos judeus que peregrinavam praticando o exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor. Quando eles invocam o nome do Senhor diante de um espírito maligno, a resposta do espírito maligno foi a seguinte: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. No entanto, vocês, quem são? Depois que o espírito maligno diz isto, a palavra do Senhor no versículo 16 vai narrar o seguinte: então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Eram 7 homens. Assim que estes acontecimentos se tornaram conhecidos de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, eu vou dar uma pausa, eu quero explicar para você o contexto da formação da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo vai para Éfeso. Ele encontra ali alguns discípulos.
A palavra do Senhor diz que Ele ministra sobre eles o Espírito Santo, porquanto eles ainda não haviam conhecido. Eles haviam passado somente pelo batismo de João. Eles recebem então o Espírito Santo. A partir desse momento, o apóstolo Paulo começa a visitar as sinagogas. E durante 3 meses ele está pregando nas sinagogas, mas as pessoas já não querem mais a presença do apóstolo Paulo dentro das sinagogas, porquanto o coração de muitos estava petrificado, endurecido. O apóstolo Paulo encontra refúgio e oportunidade na casa de Tirano, um filósofo que estava formando escola doutrinária. Apóstolo Paulo então passa a integrar esse time e começa a ensinar diariamente por 2 anos. A igreja de Éfeso recebeu a palavra durante 2 anos e 3 meses pelo apóstolo Paulo. Por isso eles amavam a sã doutrina. O apóstolo Paulo então, pregando ali durante 2 anos, e durante o tempo em que está, para que o seu ministério fosse reconhecido, porque os irmãos sabem bem que o apóstolo Paulo passou durante muitos momentos por descrédito, porque antes ele era um perseguidor da igreja, e agora ele falava em nome da igreja que ele perseguia. Então Deus, porque tinha descrédito sobre Paulo, confere ao apóstolo Paulo poderes miraculosos. Os poderes miraculosos de Paulo estavam relacionados a dons de cura, a expulsar demônios, e isso era feito até mesmo com os lenços e aventais do apóstolo Paulo, que eram levados até essas pessoas enfermas e endemoniadas. Quando se tem notícia, tudo isso parece muito atraente às pessoas. Elas não querem viver o que Paulo vive, elas não querem receber a orientação do que Paulo prega, mas elas querem o poder que o apóstolo Paulo tem. É muito parecido com os dias de hoje. As pessoas não querem orar, as pessoas não querem ler a palavra do Senhor, elas não querem viver a palavra de Deus, mas elas querem o poder que está contido e descrito na palavra do Senhor, quando diz respeito aos dons espirituais. Estes moços eram assim, eles queriam este poder, achavam que poderiam ter, que bastava falar em nome de Jesus que ia acontecer. Eles se esqueceram de um fato muito importante, que não basta eu me levantar e falar em nome de Jesus. O Senhor Jesus tem que me dar autoridade para falar em nome dEle, porque senão não surtirá efeito qualquer. Com estes homens aconteceu exatamente isso. Eles começam a falar em nome de Jesus. O demônio olha bem para eles e vê que Jesus não lhes conferiu qualquer autoridade. Porque quando a pessoa recebe a autoridade de Jesus, o inimigo das nossas almas, os demônios, os espíritos malignos, conseguem identificar essa autoridade. Por isso que ele diz, espera aí, Jesus eu conheço, eu vivia com ele. Paulo eu sei quem é, sei bem quem é Paulo, a autoridade que o Jesus que eu conheço deu para ele, mas eu não vejo essa autoridade em vocês. Vocês são quem? Quem são vocês? E depois de humilhá-los pelas palavras, os humilham em ações. Os espíritos malignos que estavam sobre aquele homem, batem, tiram as roupas como sinal de humilhação, e eles fogem dali. Aquilo se torna conhecido em toda aquela região. As pessoas então passam a ter um grande temor, porque caem em si acerca da necessidade de viver em autenticidade cristã, que é um perigo brincar de ser cristão. Então elas caem em grande temor. Quando isso acontece, preste atenção, 3 meses, mais 2 anos, que o apóstolo Paulo estava pregando. Mas quando isso acontece, veja o que a palavra do Senhor diz a partir do versículo 18.
Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Lembra do que diz o texto? Não toleram os maus, as más práticas, as más obras. Quando eles começam a se dar conta, junto com aqueles que estão chegam debaixo de um temor tal, porque já havia um reconhecimento da autoridade apostólica de Paulo. Então eles já chegam se despojando de toda a malignidade. Eles começam a confessar publicamente o seu pecado. E não só isso. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, entenda-se bruxaria, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Estes livros foram estimados em 50.000 moedas de prata, alguns milhões de dólares, alguns milhões de reais. Porque o conteúdo daqueles livros era muito estimado. A prática de bruxaria, de magia, na região de Éfeso, era gigantesca. Tanto é assim que aproximadamente na década de 50, quando historiadores estavam escavando ruínas no Egito, encontraram uma biblioteca. Nesta biblioteca haviam livros de magia de Éfeso, corroborando com a palavra do Senhor, que é descrita em Atos dos Apóstolos. Quando você começa a observar, então, todo o contexto sob o qual está fundamentada a igreja de Éfeso, como foi o seu início, aproximadamente 40, 50 anos atrás, antes da carta escrita por João, a carta de Apocalipse, você percebe que o Espírito Santo de Deus havia encontrado lugar nos corações, e que as práticas que se tinham não eram mera habitualidade ou formalismo. As práticas que se tinham na igreja de Éfeso estavam relacionadas ao arrependimento, à conversão dos maus caminhos, ao abandono do pecado. É isto que Jesus está dizendo ser o primeiro amor. O primeiro amor, o abandono do pecado, o arrependimento das más obras, a prática da doutrina que haviam recebido, não por mera formalidade. E Jesus estava dizendo: este primeiro amor se foi. Vocês precisam recobrar isso, porque o que estava acontecendo, preste atenção, nós temos que tomar esse cuidado. Os primeiros, os fundadores da igreja de Éfeso, experimentaram um avivamento. Avivamento, entenda-se por avivamento, conversão genuína, arrependimento de pecado, porque avivar é dar vida. Eles experimentaram um avivamento real, genuíno, poderoso, da palavra de Deus. Eles experimentaram isso ouvindo as orientações do Senhor, a sã doutrina, experimentando da palavra de Deus. E agora, a geração deles estava se findando.
Quem estava vindo depois não havia vivido aquilo. E aqueles que eram os fundadores não estavam praticando o que receberam no início. Então a próxima geração da igreja de Éfeso não conhecia o avivamento. Era essa preocupação de que aqueles que receberam, abandonaram, e aqueles que estavam chegando não conheciam, não lhes foi apresentado. Eles chegavam na igreja e eles eram conduzidos às práticas que se faziam ali. Eles seguiam tudo, eram obedientes, eram boas pessoas, faziam aquilo que recebiam como orientação, mas não tinham experimentado estas coisas. Então o alerta era: este primeiro amor que vocês abandonaram, vocês precisam recobrar este avivamento, este primeiro amor, e vocês precisam deixar isso como legado para os próximos que virão. Muitas vezes a igreja do Senhor Jesus passa por momentos como esse. As pessoas que viveram isso, parece que deixaram de viver, e os novos que chegam, não lhes é apresentado o avivamento, o poder do Espírito Santo. E quando eu digo o poder do Espírito Santo, é a palavra de Deus, é adentrando os corações e convertendo as vidas, conduzindo-as ao arrependimento, ao reconhecimento do pecado, à necessidade da graça. Isso precisa voltar às igrejas. Nós precisamos nos recordar em que momento foi em que caímos. Preste atenção no versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, ele relaciona diretamente o primeiro amor às primeiras obras. Se lembra aonde caístes? Quando foi que você deixou de praticar as primeiras obras? Aí as pessoas podiam até ficar confusas se não recebessem por parte de Deus a revelação deste significado, porque o próprio texto diz que eles realizavam as obras. As obras continuavam sendo feitas, mas Jesus apontava: não digo essas obras, eu não digo para o ritualismo, eu não digo para o formalismo, eu não digo para essa prática. Isso é bom, mas o que eu estou dizendo é que não pode simplesmente ser assim. O motivador deve ser outro. A forma pela qual se emprega, a maneira como se realiza, o efeito que ela traz, porque uma vez que não havendo a ação poderosa do Espírito Santo sobre as obras praticadas, o efeito é nulo. É pregar e não ter conversão, é louvar e não ter adoração, é ir para a igreja e ser uma mera formalidade, um clubismo. Não é ter o desejo, consumindo o coração em estar na casa do Senhor. Não é rasgar o coração na presença dEle diante dos louvores. Não é adorar em espírito e em verdade. Não é mais ter a palavra de unção nos lábios que quebranta os corações endurecidos.
já não se produz mais o efeito esperado. É disso que Jesus está dizendo. O culto continua, as orações são feitas, os louvores são entoados, as palavras são pregadas, mas elas não têm mais efeito qualquer. Então ele diz: arrepende-te, arrepende-te, lembra de onde você caiu e recomeça de lá. Se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro de lugar. Em todas as cartas existe o apontamento de uma prática, a consequência da prática e a promessa para quem vencer. Entenda então, na consequência de não cumprir a orientação de Jesus, como um julgamento por ele estabelecido, que trará em si consequências, não necessariamente as implícitas no versículo descrito, mas a ausência de ouvir e obedecer implica em uma ação de Deus que virá como juiz e estabelecerá o seu juízo. A consequência então sobre nós virá. E aí a sua imaginação pode fluir com todas as possibilidades imagináveis. Tens contudo a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As práticas dos nicolaítas, nós podemos entender, eu vou resumir isso por causa do horário, com a seguinte questão: se eu sou salvo, pensamento esse dos nicolaítas, tá? Só para você entender, eu vou trazer de uma forma bem resumida. Se eu sou salvo pela graça, e o meu comportamento não me proporciona salvação, logo, eu não preciso me preocupar com o que eu faço. Porque, de qualquer forma, pela graça eu serei salvo. Essa era a doutrina dos nicolaítas que Jesus odiava. O abuso da graça. Entenderam? O pensamento? Eu sou salvo pela graça. Nada do que eu faço me dá salvação. Então, eu posso fazer todas as coisas. Em todas as coisas, entenda-se quais eram as práticas dos nicolaítas, pastor. Vou dar alguns exemplos para você. Prostituição cultual. Haviam as profetisas nos cultos pagãos que tinham relações íntimas como prática de ritual religioso. Os nicolaítas entendiam que podiam ter essa prática também. Afinal de contas, não importa o que eles fizessem, eles eram salvos pela graça. Então, uma vez que são salvos pela graça, nada mais importa. Acontece que a orientação do apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Romanos, eu não vou abrir por causa do horário, mas no capítulo de número 6, vai completamente contra essa visão e a este conceito. Porque ali está explícito de que aquele que de fato foi alcançado pela graça, integrado ao corpo de Cristo Jesus, eleito, salvo, ele não tem em si mais este pensamento voltado ao desejo desenfreado de praticar o pecado, porque ele foi liberto da escravidão
do pecado. Ou seja, aqueles que assim pensam, jamais foram alcançados pela graça. Estão iludidos nas igrejas, iludidos por uma graça que não existe, um conceito semelhante ao que eles têm em seus corações. Eles praticam culto por mera formalidade, mas isso não lhes garante a salvação. Então era isso que o apóstolo João estava dizendo, fundamentado nos ensinos da palavra de Deus e aquilo que Jesus havia lhe revelado. Pois bem, irmãos, eu gostaria de encerrar a mensagem nesta manhã dizendo a cada um de vocês: bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e obedecem a palavra do Senhor. Nós aqui estamos neste santo lugar e recebemos a orientação da palavra de Deus. A ideia é que nós possamos em todo momento nos voltar à prática genuína dessa palavra. Não sermos envolvidos por um mero ritual, por um mero formalismo, não nos deixarmos seduzir pelas qualidades. Muitas vezes isso acontece. Eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu vou para a igreja, pastor. Eu louvo. Eu prego. Glória a Deus pela sua vida. Que você continue assim, com essa garra, com essa força, essa determinação. Mas que você não se deixe seduzir pelas tuas próprias qualidades, achando que você é tão bom assim. Que a cada momento das nossas vidas nós possamos olhar para nós mesmos e traçarmos esta régua de comparação para saber se de fato estamos vivendo o primeiro amor, aquilo sobre o qual o Senhor Jesus orientou a igreja de Éfeso. Se nós estamos na realização das primeiras obras, como em tempos de outrora. Que a cada momento das nossas vidas, nós possamos assim estar, possamos refletir e possamos utilizar esta palavra até para ensinar outros irmãos. Possamos replicar este ensinamento. A partir do momento em que lemos, ouvimos e praticamos, estamos aptos a propagar aquilo que temos recebido. Amém? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, que essa palavra tenha em todo o tempo efeito sobre ti, efeito na sua alma, no seu coração, e que ela fale com você todos os dias da sua vida, para manter os teus pés firmados na palavra do Senhor. Amém? Se você assim crê, dê uma salva de palmas em nome de Jesus.